Olá, é um prazer estarmos novamente aqui com o programa Sala de Imprensa. Um programa que já vem sendo acompanhado por vários telespectadores, amigos, enfim, um público altamente qualificado e você que nos honra com a sua participação. Nós já tivemos aqui, em nosso quadro de entrevistados, entrevistas com Milton Neves, Marcelo Rezende, Carlos Cavalcante, Percival de Souza, e nós tivemos a oportunidade de conseguir encontrar um tempo na agenda deste empresário, desse meu querido amigo, Raul Jafé. Raul, é um prazer tê-lo aqui com o programa. Que prazer, muito obrigado. Meu. Muito bem. Então, eu normalmente, Raul, tenho a oportunidade de sempre fazer com que, antes, porque assim, né, Raul, nós fizemos esse programa com a finalidade de dar espaço, não é, aos nossos colegas do segmento da comunicação social. Não é só jornalista, todos da comunicação social. E você, em face da sua vida, não é, do seu trabalho, não é, como músico, como apresentador, como jornalista, como radialista na Rádio Record, na Rádio Trianon. Mundial Gazeta. Mundial Gazeta. História longa. Então isso, é legal. Aqui nós estamos fazendo um bate-bola. Você vai me ajudando. E você, inclusive, com a sua formação como engenheiro civil, não é, formado no nosso querido Mackenzie. Uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie. Não é? Nós tivemos a oportunidade também de concluir lá o curso de administração de empresa. E aí você tem uma série de passagens. Inclusive até, conta um pouco sobre essa sua passagem como admirador da música, do rock, do blues, não é? Eu fui, na verdade, Sérgio, a verdade é que, assim, desde os meus 16, 17 anos, sim, eu gostava muito de cantar em inglês. Sei. Então embora adore a música brasileira, mas eu sou muito seletivo com música, sim, brasileira. Eu gosto muito de música brasileira, daquele samba de Sampa, né? Aquele samba de Adoniran Barbosa, sim, aqui de São Paulo, então de Noel Rosa. Caramba. Eu sou meio seletivo, eu não gosto muito das coisas que se fizeram depois. Bastante seletivo. Eu não gosto muito de axé, não gosto muito de forró, eu gosto da raiz, o forró raiz, né? O samba de raiz, os modernismos, eu já não sou muito... E sou muito ligado... Samba eletrônico, né? Nada disso eu gosto. Das raízes brasileiras eu gosto. Gosta do samba com o tamborim. Tamborim, como é autêntico, samba de Sampa, como aqui de São Paulo mesmo, Pandeiro, do bandolim, né? O banjo, o banjo não, desculpe, o banjo americano. Fala bandolim no sentido brasileiro mesmo, cavaquinho, a moda de viola, isso que eu gosto muito, original. Mas eu sou muito ligado à música americana. Eu sinto que meu coração vibra muito quando eu vejo a música americana. Aí sim, é o country music, as músicas de raiz americanas, do banjo, aí já muda o instrumento, né? Do banjo, da guitarra elétrica, do violão country, do antigo rabecão, que é o Field and the Bass, aqueles violinos, né? Sim. Eu gosto muito dessa música das montanhas americanas. Então, apreciador de Bob Dylan, de Paul Simon, né, de Cat Stevens, eu criei meu estilo. Johnny River, exatamente. James Taylor. A minha voz era mais ou menos um Nossa apanhado. Produção não é mole, né? Pegou tudo. O Fabinho Pereira também, né, conhece tudo e mais um pouco, esse grande jornalista, né, que eu já admiro. Nosso diretor de assuntos acadêmicos, que já vem desenvolvendo um grande trabalho na API, na Associação Paulista de Imprensa. Fabinho, nós vamos começar agora, se Deus quiser, já estamos com vários programas para entrevistas de jornalistas e tal, na sede da API. Já conversamos com o Percival de Souza, com Milton Neves, Marcelo Rezende, e queremos você também. Com muito prazer, Raul, para você sabe disso. Falar com os acadêmicos, porque uma vez eu tenho constantemente conversado com o Fábio, e na oportunidade nós tivemos alguns dos nossos diálogos, e ele falou uma verdade, quer dizer, ele é recém-formado, né? Jovem ainda, muito jovem, mas já brilhante na sua carreira, no seu trabalho, com o nosso querido amigo Fernando Mauro, já há muitos anos. Comandante Fernando Mauro. Exatamente. Presidente da ACESP, né? Associação e que aqui faz um programa, já fez o resumo da ópera, agora, Mídia Cidadã. Mídia Cidadã, que nós já participamos. Exato. Já. E outra, nós, na verdade, nos conhecemos no programa
Como é que Nós chama? começamos aqui no Câmera Aberta. Câmera Aberta, o debate na medida certa. Depois, algumas vezes, você foi comigo lá no Falando Francamente da Rádio Trianon. Da Rádio Trianon. Com o nosso saudoso Samir Show. Exato. Então, nós temos aí a história. Como você já tem uma história de jornalismo muito grande, apesar de todo mundo conhecer o Sérgio Redó como advogado que é, de sucesso, mas ele é um homem que a gente sabe as suas opiniões sempre precisas, né? Obrigado. E eu sei que foi naquele começo, eu acabei gravando um disco pela gravadora Continental, gravando em inglês, gravei pela gravadora Continental, e inclusive na época estive fora do Brasil, fiz excursão na América do Sul. Você tem ainda esse disco? Eu tenho um compactozinho, outro dia eu achei ele guardadinho, um dia eu vou trazer ele pra cá, pra gente... Não, mas já vamos pôr no ar. Mas quem tem isso aí? Não, nós temos... Vocês Doutor, têm? produção. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu não sei nem onde eles tiveram isso aí. Produção é fantástica. Poxa Nós vida. temos um esquema maravilhoso. E, inclusive, olha, agora já vamos colocar uma das principais músicas do seu... Espero que seja ela mesmo. Eu não sei nem de onde é que ele tirou essa música, nem eu tenho. Nós somos todos extremamente expert no trabalho que nós fazemos. Vamos lá. Meu querido amigo Raul, você então foi contratado pela Continental? Foi, gravadora Continental, e depois eu estive fora do Brasil, porque eu queria seguir uma carreira internacional. Tá. Mas naquela E você chegou a fazer shows, então? Cheguei a estar em vários lugares, inclusive, tive até no canal 147 de Los Angeles, o negócio foi bom, foi bonito. Mas Isso na década de 70? Década de 70. Só que tinha dois aspectos. O primeiro, eu tinha me formado em engenharia civil. Sim. A vida inteira, desde garoto, comecei a trabalhar com 16 anos nas tecelagens da família. Certo. Então, a minha vida era uma vida de trabalho. Então, de repente, esse negócio de vida noturna, esse negócio de... Olha, eu me lembro até o meu empresário, na época era filho de um grande empresário, o Abraham Katz-Delson, que era empresário do boxe, inclusive, foi empresário do Éder Joffre. Então, eu tinha um caminho bom no exterior. Porém, chegou um momento que ele falou, Raul, tem uma coisa, ou você é músico, ou você vai cuidar da tua engenharia, de trabalhar nas empresas de família, em tecelagem, uma coisa ou outra. Para você ser um artista, inclusive de nível internacional, você tem que tocar muito bem o instrumento. Hoje você não toca tão bem o instrumento, não dá ainda. Dá para o gasto para tocar com os amigos, mas não para tocar num show como você deveria. Você deveria aprender a dançar, a expressão corporal, porque no exterior se exige muito isso. E você precisa se dedicar a fazer uma coisa ou outra. E eu tinha tido uma decepção muito grande com a minha música, essa Please Don't Go, porque eu fui, na época, quem me contratou, quem me levou à Continental... Porque essa música é sua? Exatamente, era minha autoria, Please Don't Go era minha. Você está brincando? Não, mas aí eu vou chegar... Sua autoria? Minha autoria. Eu vou contar a história dessa música. Você está brincando? Foi o seguinte, o Sebastião Ferreira da Silva, que é um dos maiores produtores de todos os tempos no Brasil, da grande parada de sucesso, o Sebastião tinha parado de sucesso, ele me produziu, e o Sebastião então pegava essa minha música e mandava para todas as lojas de discos do Brasil todo, para rádios do Brasil todo, então aquilo tocava direto. Só que a minha gravadora, a Continental, na época era uma das poucas fabricantes. Você sabe que o vinil não tem pirataria de vinil, né? Não tem. Vinil é uma coisa que você fabrica, não tem cópia, só a fábrica fabrica mesmo aquilo ali. Né? Principalmente que na época não tinha tanta tecnologia. Não tinha, então era o vinil. Então a Continental ela era fabricante de discos também. Então, em determinado momento, quando as outras se apertavam, mandavam para a Continental produzir. Então era muito mais interessante para a gravadora produzir, quer dizer, fabricar um disco até de uma outra gravadora do que o do seu próprio artista. Sim. Então, os vendedores chegavam no interior, cadê eu quero a Please Don't Go, e não tinha Please Don't Go para entregar. Então aí uma outra gravadora rival, muito esperta, um dia descobriu nos seus arquivos, não me lembro, não me lembro, não, eu não falo porque eu não me lembro mesmo, mas uma gravadora muito inteligente, ela viu lá que tinha uma música de uma banda desconhecida, que era uma banda australiana, que era o KC and Sunshine Band, que eles tinham uma música chamada Please Don't Go, I Love You So. Eles cortaram I Love You So, botaram Please Don't Go e começaram a entregar. Sim, mas essa Please Don't Go, que faz sucesso até hoje no mundo inteiro, foi você que é o autor? Não, a minha chamava-se Please Don't Go, era a que estava tocando, que estava estourada no Brasil, estava saindo de todos os lugares, mas não era entregue o disco. Então, aos poucos, quem foi sendo entregue foi essa outra, que era muito semelhante à minha,
muito parecida, não que era cópia, ninguém copiou o Não, outro. entendi. Só que eles eram uma banda desconhecida e completamente fora, australiana, inclusive, raramente a música australiana entrava nas paradas. Não, E então a música, o que estourou foi a música deles. Venderam uma barbaridade de cópias, a nossa ficou esquecida. Porque não era entregue e passou a não ser tocada, enquanto que a outra eles tocavam, fabricavam e entregavam. E a nossa não era entregue. Então eu fiquei muito frustrado com tudo isso. Naquele momento eu não tinha estrutura que eu tenho hoje. Emocional para você superar os problemas. Naquela altura prevalecia o lado artista do Raul. Eu quero mais saber disso aí, não sei o quê. Pá. E deu uma parada, e nessa parada eu não voltei mais. Só fui voltar a falar de música muitos anos depois, aqui mesmo na TV aberta, na Rede 21, com o programa Clube Musitec, sim, que eu fiz durante 5 anos aqui no canal, que era dos bastidores da música. Inclusive, eu fui até conseguir fazer um documentário em Hildesheim, na Alemanha, sobre a fábrica de instrumentos musicais mecânicos do século XVII. Fiz também um documentário em Anaheim, da Califórnia, da maior feira de instrumentos musicais também do mundo, a feira de Frankfurt também. E foi um documentário. E quando eu quis fazer esse programa de música, o meu sonho era voltar a recuperar aquilo que eu tinha deixado muito para trás e voltar a cantar. Só que eu já tinha perdido o pique, né? Aquele negócio de não me frustrar mais, nem terminar uma música no violão eu terminava. Então, tinha acabado a vontade, fiz muita amizade com grandes músicos, divulguei grandes músicos, eles em troca me ofereciam com todo o prazer de gravar um disco comigo, eu tinha estúdio, tinha tudo na mão, mas faltava aí o talento, o pique eu já não tinha mais, e a minha carreira musical foi encerrada naquele momento. Você, na verdade, ficou da década de 70 até... Não, foram só aqueles anos do final de 1978, quando eu gravei, até 80, depois eu parei, tentei voltar e não consegui voltar Porque, na verdade, você retornou para a atividade onde sua família tem uma grande na época a família participação Jafé era conhecida na economia brasileira, né? Da tecelagem Jafé, eu trabalhei nisso, depois trabalhei com obras, trabalhei na parte de engenharia, na parte imobiliária. E para mim a verdade era o seguinte, o meu querido Fernando Jorge, sim, aliás, Fernando você Jorge. precisa trazer o Fernando Jorge aqui, que tem uma história viva, né? Fernando Jorge, ele fala, Raul, é a questão do feijão e o sonho. E eu nunca fui de sonhar muito, não. Eu sou de pé no chão, realidade. E eu falei, a minha realidade é trabalhar, é procurar ganhar meu dinheiro. E quem sabe no futuro eu volte. E acabei não voltando mais, mas... Até surgir a rádio e a TV mas voltei em termos de rádio e TV. Sim. Pude fazer o meu programa de música 5 anos. Você tem o Quebrando a Banca? O Quebrando a Banca. Eu acho que o meu maior conhecimento foi na rádio Trianon, ao lado do Samir Achoa. Sim. Comecei com ele na Gazeta, passamos rapidamente pela Mundial. E depois ficamos 14 anos quase na Trianon, até o falecimento do Samir, com um programa diário, 1h30 diário, com um público cativo muito grande, e que foi a grande realização da minha vida. E o complemento disso foi o Quebrando a Banca, onde o meu segundo programa Quebrando a Banca foi gravado com o Sérgio Redó. Verdade, você lembra disso? Lembro disso. Lembra disso? O Sérgio Redó, mas eu tive também Samir Achoa, Fernando Jorge, Walter Abrão, Davi Neto, Walter Abrão, nosso querido amigo, Afanásio Jazade, Liliane Ventura, e até mais recentemente a Nani Venâncio. Esteve conosco também, colega lá da Rede Brasil. Já esteve conosco aqui. Já esteve também, da Rede Brasil. Também. Liliane Ventura. Liliane Ventura, vários programas com a gente, ela que tem um programaço na Rádio Trianon. Décio Pitinini, que é outra pessoa que tem muita história para contar para você aqui também. Então eu tive o prazer de estar vai ser Ney Gonçalves Dias. Então eu vou fazer o seguinte, o Décio Pitinini, eu vou fazer questão que você traga ele aqui e nós possamos fazer a entrevista juntos. Com muito prazer, porque eu comecei com o Samir Achoa no momento que o Décio já estava deixando de trabalhar com o Samir. Porque eu, falando francamente, era Samir Achoa, começou com o Silvio Santos. Sim. O Silvio Santos passou depois só para o Samir Achoa. No rádio. No rádio. Depois o Silvio Santos começou o programa. Sim. Depois passou para o Samir Achoa. Olha que coisa interessante. Interessante. O Silvio Santos. Silvio Santos, grande Silvio Santos. Depois Samir Achoa teve ao seu lado Consuelo Leandro. Olha. Décio Pitinini. Wagner Montes. Mais para frente, Dr. Tufi Matar. Tufi Matar, médico. Participou do programa... Conceituadíssimo. Participou conosco do programa também por um tempo Marcos Belisário, que é hoje nosso secretário da pessoa portadora de deficiência e mobilidade. Sim. E depois o Dr. Davi Neto, com quem nós ficamos até o final. E várias pessoas que passavam por ali, faziam 3, 4, 5 programas conosco.
Então, você assume esse compromisso? Assumo. Trazer o Décio Pitinini. Uma honra, uma alegria. Vamos gravar. Vamos trazer com muito prazer. Vamos estar juntos. Vamos trazer também o Ney Gonçalves Dias. Outro Ney grande nome já também. Convidamos. Já o Ney, não, mas também está na Rede então Brasil. É outro que você fica incumbido. Claro. Com 2, então. Ney Gonçalves Dias todos os contatos, vamos fazer Décio Pitinini. Vai ser uma grande alegria, porque são grandes nomes que têm que ser homenageados, né, Sérgio? A gente não... Olha, o Brasil comete um erro muito grande, agora a gente já falando de imprensa, de esquecer os seus grandes nomes. Esses nomes que você citou são ao concurso. Você não pode comparar Ney Gonçalves Dias com ninguém. Décio Pitinini é único. Como Walter Abrão era único. Como Silvio Santos é único. Verdade. São nomes que têm que ser colocados no pedestal. Eles fazem parte da história do rádio e da TV brasileira. Vamos trazer aqui no programa o Faustão. Olha que são nomes. Vamos trazer também. São nomes que... Boris Casoy. São grandes nomes. Então nós temos que trazê-los aqui, e principalmente aqueles que já não estão em tal evidência, para que a população lembre sempre desses do valor profissional de cada um desses. Que trabalhavam sem condições. Grandes. Eu estava contando, viu, Sérgio? Eu falo muito também, você me interrompa a hora que você quiser, porque eu gosto de falar muito. Mas eu estava falando o seguinte, recentemente fiz uma matéria com universitários de uma determinada universidade de São Paulo. Pode falar. O pessoal da Unip. Sim, nossos amigos. João Carlos de Gênio, cruzei recentemente com o José Nasser. E esses rapazes me procuraram. Da Previdência Social. Me procuraram para falar sobre rádio AM no Brasil. E eu contei uma história interessante, que um dos meus grandes mestres, já muito idoso, mas que eu aprendi muito com ele, foi Nicolau Tuma. Nicolau era o speaker de uma coisa, eu quando fui presidente do AMB, e nós tínhamos a reunião do Contur, Conselho ele Municipal. Fez parte, exato. Ele era o representante do prefeito no Contur. Exatamente. Nicolau Tuma. Nicolau Tuma, além de radialista, foi vereador, ministro do Tribunal de Contas, deputado federal, era um homem... E ele foi o speaker metralhadora, e ele transmitiu a corrida do Juan Manuel Fangio. Luta do Joe Louis. Fazer uma coisa, o Nicolau Tuma, me permita, isso daqui é render uma grande homenagem a uma das mais importantes figuras desse país. Nicolau Tuma, importantíssimo. Ele, olha que coisa, ele como deputado é que instituiu para que fosse criado a Embratur. Sabiam disso? Não, nem eu sabia. Embora conversando muito com ele, mas eu não lembrava desse Nicolau detalhe. Tuma. Ele falou isso numa reunião do Conselho. Perfeito. Quando eu falei, porque é Embratur, ele falou, presidente, o senhor me permita, pela ordem, você vê, com toda a ritualística de deputado, falei, pois não, doutor Nicolau Tuma, quando deputado, eu é que fiz o projeto para que fosse criada a Embratur. Olha que coisa fantástica. Coisa fantástica. Nicolau Tuma. Nicolau Tuma, foi um dos meus mestres, eu aprendi muito com o Nicolau. Homenagem a esse grande homem. Eu via muito ele falar, ele me explicava, ia na casa dele, mostrava as fotos e contava, porque ele contava, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, o sujeito não tinha televisão, não tinha internet, tinha nada. Somente aquele radinho. Então imagina aquele camarada que estava num sítio, numa fazenda, então ele falou, Raul, eu tinha que transmitir para eles a emoção. Alguns falavam, olha, foram afundados 2 navios de guerra dos alemães, num bombardeio. Ele fazia o seguinte, se trancava no estúdio, pegava aquelas notícias vindas quentinhas da Voz da América, e atenção, edição extraordinária, tocava música, né? Atenção, nesse momento recebemos que está intenso bombardeio no Pacífico. 2 destroyers alemães estão sendo atacados por uma esquadrilha inglesa e americana. Consta nas últimas notícias que os destroyers estão pegando fogo. E aí fazia um barulho de explosão, de bomba, de não sei o quê. Olha que legal. Então o camarada que estava ali num sítio, a não ser numa fazenda, tantos quilômetros de distância, vivia aquela emoção. Meu Deus, aquilo que depois ele foi ver nos filmes, na guerra, não sei o quê, ele vivia aquela emoção. Então olha a importância do rádio, né, em todo o contexto. Então a importância da imprensa em geral, né? Que tem que ser enaltecida com a sala de imprensa, como você está fazendo. Foi através do rádio, que isso nós vamos trazer aqui também. Já convidei o Salomão Esper, que é um grande nome do rádio, porque é o seguinte, e hoje na televisão, mas foi do rádio que houve toda a formação cultural do cinema. Claro. Saiu do rádio. Saiu do rádio. Quer dizer, uma coisa fantástica, que nós vamos resgatar. Aliás, os grandes homens de televisão, veja só que curiosidade. Todos saíram do rádio. Datena. Faustão. Sim.
Fatioli, Milton Neves, Marcelo Rezende. Esses grandes nomes de televisão. Tudo do rádio. Vieram todos do rádio esportivo. Do rádio esportivo. Quer dizer, então porque o rádio esportivo ele exige uma improvisação ao extremo. Ao extremo. Das pessoas. Então, você veja qual a importância, a criatividade desses homens dentro da imprensa brasileira. E é importante a gente enaltecer, porque aqui no Brasil tem uma coisa. Aliás, o Walter Abrão, o saudoso Walter Abrão, uma vez aqui num Quebrando a Banca conosco, ele falou, Raul, a coisa está tão ruim que eu tenho a impressão que se o Frank Sinatra tivesse vivo e quisesse ter o seu próprio programa de televisão, alguém falaria para ele o seguinte, tudo bem, mas quanto você tem de patrocínio? É verdade. Então, as emissoras que dão esse espaço para a gente poder divulgar, isso é o ouro. Porque, infelizmente, muita coisa está ruim na televisão, no rádio brasileiro, porque, infelizmente, o patrocínio está pesando muito. As pessoas, as empresas E fazer televisão é muito caro. Fazer televisão é muito caro. Então, o que pesa é o anunciante. Muitas vezes o anunciante, ele se preocupa apenas com a grande audiência. Ele não se preocupa nem sempre com a qualidade. É verdade. Então, lamentavelmente, é que se reclama que nós temos muita porcaria na mídia hoje, até porque o que pesa mais é a questão do patrocinador. Isso é o todo. E o Walter Abrão lembrou isso muito bem naquela época. Sem quem patrocine, você não tem como viabilizar qualquer tipo de programa. Por isso que a importância dos nossos canais comunitários, que o nosso querido Fernando Mauro luta tanto, através da CESP, e você contribui tanto, porque os canais comunitários nos deram a oportunidade de pessoas como eu, como você, o próprio Fernando e outros tantos que tem aqui, de ter exposição constante na mídia. E poderem fazer o seu trabalho e poderem resgatar nomes aqui nos nossos programas, resgatarmos nomes que foram sucesso na década de 50, 60, 70 e que ficaram esquecidos por conta da falta de patrocínio. E isso é importante dizer. E, no fundo, não deixa de ser uma censura. Ainda que, entre aspas, mas é uma censura. É verdade, porque é importante que bons projetos, e você sabe que as produtoras de vídeo, hoje, as grandes produtoras de vídeo de São Paulo e toda a parte do Brasil, elas têm projetos maravilhosos de programas de televisão, mas que ficam lá nos arquivos porque não conseguiu-se patrocínio para tocar o programa para frente. Então, tão esperado, tão desejado. Isso que nós temos que ter uma liberdade, uma democracia maior de mídia, subvenções, enfim, coisas que têm que ser feitas para permitir os conteúdos nacionais. A gente vê muito se brigando. Não, é obrigatório que essas televisões estrangeiras tenham conteúdo nacional. É muito bom. Mas que adianta o conteúdo nacional se não tiver patrocínio para bancar o conteúdo nacional? Olha. Aí está o grande problema. Que adianta você chegar para uma televisão que tem uma folha de pagamento caríssima, que tem um custo caríssimo, e falar, ó, você tem que ter esse conteúdo nacional aqui. Ótimo. Eu quero colocar, o conteúdo é bom, mas quem vai patrocinar isso para mim? Você é obrigado a colocar e quem paga essa conta? Entendi. É mais ou menos aquela discussão do horário político, né? Que as emissoras de rádio e TV reclamam porque tira o faturamento deles. Eles precisam faturar e aquele espaço fica perdido. Mas ainda que conseguiram, na verdade, uma renúncia fiscal, né? Porque naquele período há um cálculo e desconta do imposto de renda no final. Mas é muito pouco perto daquilo que eles poderiam faturar naquela uma hora. É verdade. Então nunca é compatível com o valor que é, na verdade, praticado no mercado comercial e de publicidade dos anúncios que viessem a ser inseridos nas emissoras de televisão e de rádio. Por isso que naquele dia eu me toquei muito com aquela entrevista que eu acabei dando para esses universitários, porque eles queriam que eu falasse sobre a rádio AM. Então eu comecei falando de tempos que eu não conhecia, apenas ouvi falar, do nosso querido Nicolau Tuma, transmitindo toda essa emoção. E depois, chegando no ponto, acho que apenas a Copa de 1970 foi televisionada. Até 1966, a Copa do Mundo era apenas transmissão por rádio. Sim. Nomes como o famoso Pedro Luiz, nomes que transmitiram aquelas emoções. E outros tantos que eu estou esquecendo aqui, mas são grandes nomes que transmitiram. Walter Abrão também participou dessas Copas. Enfim, o rádio trazia tudo isso. E hoje você vê a rádio AM numa situação dificílima. É verdade. Porque pelo número enorme de E a rádio AM, ela tem o seguinte, por que hoje atravessam situações difíceis? Porque a FM é você ter ali, tá certo? Um programador, não é? Ele põe a programação
E hoje, enfim, as FMs mais modernas, né, têm programas de rádio ao vivo, convidam jornalistas, convidam cantores, né, artistas e tal, para fazerem parte da programação. Mas a grande maioria das FMs, elas, na verdade, tocam música na sua programação quase que integral e um pouco de notícia e tal. E isso é um custo barato. Quer dizer, relativamente barato. Agora, a AM não. A AM ela precisa ter jornalistas, ela precisa ter mobilidade através de unidades móveis. Equipes de rua. Ela precisa ter equipes de rua, ela precisa ter redator, ela precisa ter o FOCA que vai acompanhar diariamente o problema na delegacia, o problema na prefeitura, o problema na Câmara. Quer dizer, então fica muito difícil manter essa equipe toda e concorrendo contra a FM. E não só contra a FM, eu acho que hoje nós temos, aliás, eu acho que até a FM, eu estava discutindo com eles também, que a FM que foi responsável por matar um pouco a AM, porque a FM passou a ser o paraíso do jovem. O jovem, ele não se acostumou, os seus pais, os avós não conseguiram colocar na cabeça do jovem a ideia dele ouvir a AM. Então ele passou apenas a conhecer o FM. E a FM, na minha opinião, poderá passar também pela mesma crise que o AM passa, porque hoje as mídias como internet, os iPods, os iPhones, tudo isso permitem que você tenha uma gama de 1.000, 2.000 músicas selecionadas, então você não precisa mais ficar ouvindo, por exemplo, uma AM, FM, onde vai tocar 10 músicas que você não gosta, até chegar a música que você gosta, quando você tem tudo aquilo no teu alcance pelo iPhone, o iPad e esses pequenos equipamentos que hoje te transmitem tudo isso. Internet, tudo que você tem. Internet, então tem que ser feito um estudo muito grande sobre essas mídias. Você baixa a música que você quiser, com a qualidade que quiser, da forma que quiser, e não paga nada. Não paga nada. E você tem tudo isso no aparelhinho pequenininho que você vai ouvindo o que você fazia antes com a FM. Então você percebe que o futuro do rádio, ele vai se complicando. Eu acho que a FM hoje ainda se mantém mais em pé, porque também o sinal da FM é muito melhor do que o sinal da AM. Particularmente também é assim, né, Jaú? Eu acho que os veículos de comunicação, para se manterem vivos, precisam estar constantemente se reeducando, modernizando, criando novas mentalidades, na verdade, transformando. Não é? É como dizia o nosso querido cientista, não é? Que durante muitos anos, que nada se cria, tudo se transforma, o Lavoisier, não é? Porque tudo, não é? Nada se cria, tudo se transforma. Mas a grande verdade é a seguinte: você tem essa transformação em razão do seguinte, do mesmo, não é, cientista Charles Darwin, que ele dizia que quem vence não são os mais fortes, não são os mais competentes, não são os que têm maior resistência. Os que vencem são aqueles que conseguem se adaptar ao novo ambiente. Perfeitamente. Você entendeu? Então, a grande verdade é essa, quer dizer, toda essa transformação, ela tem que ser captada e ela tem que ser trabalhada de forma positiva. Eu, particularmente, acho o seguinte, na minha opinião, o rádio, ainda que a AM, jamais vai acabar. Não é? O que você vê agora, estão criando aí, aliás já está criado, mas ainda não conseguiram implantar, que é o rádio digital, não é? Que é o rádio... Que foi uma grande aposta de muitas emissoras e que não deu certo. Aí não deu certo ainda no Brasil. Não deu no Brasil. Mas que seria a questão na Europa e nos Estados Unidos já tem muito. O sinal, né? Porque aí você teria um sinal de primeira qualidade. Porque eu acho o seguinte, eu estou no meu carro, eu só ouço a AM. Por quê? Porque ali tem informações... só ouço a AM. Olha. Eu vejo de uma vez... Pensei que você ia falar, eu só ouço FM. Não, de maneira alguma, porque as informações que a AM traz é uma coisa espantosa, são assuntos de saúde, assuntos do direito. Quantas vezes você mesmo já opinou sobre temas diversos do direito? São assuntos de problemas de família, comportamento humano. E assuntos, na verdade, que estão palpitando, atualizadíssimos e que vêm com inúmeras informações de expert no assunto. Não é? Debates, né? São pessoas que estão lá para comentar o que está acontecendo e você no carro, onde você está ouvindo, você também quer participar. Não, mas eu não concordo com o que ele está falando. Tal. Então, olha que importância que tem o rádio hoje, né, ao longo desses anos, e não pode morrer, mas é que é o teu negócio.
o dinheiro mercado, pesa, né? o mercado, o dinheiro pesa, né? O mercado é forte. O dinheiro pesa né? muito, aí é complicado. Raul, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Você e o nosso telespectador, como a gente tem esse espaço para trazer aqui as informações do nosso segmento, não é? Personalidades, autoridades, enfim, gente que faz parte do mundo da atualidade ou que tem história. Então, nós, na verdade, temos que registrar aqui. Nós tivemos, não é, Dona Adma Jafé, não é? Exato, Essa mulher esplendorosa, não é? Que faz parte do seu clã, que é da sua família. Dona Adma, para quem não sabe, foi a fundadora do Hospital Sírio-Libanês. Exatamente, que um dos hoje maiores da América do Sul. E um dos mais altos centros de tecnologia da ciência clínica, médica, hospitalar do mundo. Exatamente. A Dona Adma, que era minha tia-avó, e depois a sua filha, a minha prima, Violeta Jafé, Dona Violeta, que está com 104 anos. Olha que beleza. Ainda. Ela que pegou a batuta. Fruto do tratamento do Sírio, não? Olha, fruto de muita força de vontade dela. Ela até hoje. E ela é lúcida? Ela está lúcida, mas lógico, os problemas tem da própria idade, da dos tombos que já tomou, dos problemas que teve, mas ela ainda vai uma vez por semana para as reuniões. Ela anda? Hoje ela tem que ser mais apoiada, porque são os tombos de uma pessoa de idade são muito complicados, verdade, né? Verdade. Mas ela vai, ela vai às reuniões do... Vai às reuniões, ela está bem, está sempre muito forte, sempre muito à vontade. Olha que legal. E ela é a matriarca nossa ainda. Você sabe que a nossa família Jafé, já que você citou, nós vamos ter agora em setembro a comemoração dos 125 anos da chegada da família Jafé ao Brasil. Do Líbano? Exatamente, chegou do Líbano ao Brasil. Ao Brasil. E dessa vez, nessa comemoração que a gente reúne aí, cerca de 500 brimos, né, muita esfirra, muito quibe, né, num almoço. Onde vai ser essa reunião? Normalmente no Clube Atlético Monte Líbano. Normalmente, nós estamos estudando lá. E nós temos uma comissão. Chega a 500 pessoas? Chega a 500 pessoas nesse almoço, vindas de várias partes do Brasil. Brasil. Todos os Jafés? Não todos, não, né? Muitos, mas... E se for pôr todo, põe 5 mil. Não. Mas eu quero dizer o seguinte... Mas vem... Uma grande... chega a ser 5 da mil. ramificação... Da ramificação da árvore genealógica. Dos 5 irmãos e da irmã que vieram para o Brasil a partir de 1887. Meu avô foi o primeiro a chegar e foram vindo os irmãos. Agora, a história mais interessante é o seguinte: esse ano passado, que se passou, nós tivemos a comemoração dos 135 anos da visita do nosso imperador, Dom Pedro II, ao Líbano. Olha... Se não fosse Dom Pedro II, a coletividade libanesa não estaria aqui no Brasil. Isso pouca gente sabe. Olha, se não fosse Dom Pedro II. Se não fosse Dom Pedro II. Isso é história do Brasil e não é divulgado em livro, ninguém sabe, pouca gente sabe. Nessa exposição, aliás, eu fui o mestre de cerimônias, o Dom Pedro II falava 5 línguas, inclusive o árabe, era um apaixonado pela cultura árabe, o hobby dele era a fotografia, e ele foi ao Líbano convidar os jovens libaneses para virem ajudar a fazer o Brasil desenvolver. Sim. Colonizar o Brasil. Colonizar o Brasil. Por quê? Porque os libaneses, eles eram oprimidos pelo governo turco. Sim. O Líbano otomanos, né? E a Síria estavam sob tutela do governo do Império Otomano, que foi o segundo maior império depois do Império Romano. Do mundo, né? Segundo, depois do Romano, foi o Otomano. Por isso que chama a gente de turco, né? Na verdade, não tem nada a ver libanês e sírio com turco, porque o turco é a origem mongol. Né? Inclusive, a própria língua não tem... eu tive na Turquia. E as características... Tudo diferente. Turco, na verdade, tem a pele mais escurecida, os não... traços mais fortes, tudo, com o lábio mais acentuado. Completamente, é asiático e europeu. A Turquia exato, fica parte dela na Ásia, parte dela separada pelo Estreito de Bósforo, na Europa. Sim. Então, os jovens libaneses não tinham futuro. Então, Dom Pedro foi lá e fez uma palestra na Universidade de Beirute, da qual o meu tio-avô, Nami Jafé, o cavaleiro Nami Jafé, que é um nome conhecido em várias praças, que era um intelectual, ele era professor, assim como seu pai da era Universidade professor de Beirute. E ele participou, na época ele ainda não era, ele era estudante, Sim. E ele participou dessa reunião com Dom Pedro II, isso é verídico, está nos livros, é verídico. E nessa reunião, Dom Pedro II expôs o que era o Brasil, as oportunidades. E o Dom Pedro deu... E que a própria família real portuguesa, né? Porque o Dom Pedro I é que, na verdade... E depois Dom Pedro II, ele foi de uma importância tão grande
que ele deu uma colher de chá para os libaneses, que também eu não sabia, só fui saber através dos historiadores brasileiros que moram no Líbano hoje. Porque passaram um vídeo dessa... Na época, em 1800 e... Não, eu quero dizer, agora, nessa comemoração dos 135 anos, passaram um vídeo lá no Monte Líbano. Passaram, não, esse do Dom Pedro II foi no Sesc Vila Mariana. Ah, sim. Foi no Sesc Vila Mariana, teve... Você tem esse vídeo? Olha, quem tem dessa exposição uma matéria brilhante é nosso companheiro aqui da emissora, do programa Excede, o Surrey Youssef. Sim, é só pedir ao Surrey, o Surrey já passou aqui no programa, pode passar, vale a pena. A matéria é brilhante do Surrey, ficou muito boa. E inclusive tinha o seguinte, Dom Pedro II concedeu aliás, aos libaneses... me permita, olha, o Surrey. Olha o Surrey aí. Olha o Surrey aqui. Pronto aí. Aqui? Surrey Youssef, programa ele é capa da jornal Fama, do Billy. Tá aí, olha, ó. o Surrey Youssef, Kifa Mabsud. Exatamente, programaço do Surrey. E o Surrey fez uma cobertura brilhante. E aqui na revista traz toda a trajetória dele como empresário, como homem de sucesso, com o programa dele aqui Excede, né? Inclusive, uma coisa que é muito importante, viu, Sérgio? Isso faz parte da história. Olha, mostrar aqui, ó. Sim, olha, eu sou rei como empresário. Olha lá, tá lá. Youssef, Surrey Youssef. Tá aqui, ó. É isso. Grande amigo. Ótimo. Grande amigo. Forte ótimo, abraço, Surrey. Grande jornalista. E o Dom Pedro concedeu aos libaneses o salvo-conduto. Ou seja, enquanto muitos imigrantes italianos, alemães, japoneses tinham que vir para determinadas regiões delimitadas, os libaneses tinham salvo-conduto para mascatear por todo o Brasil e desenvolver o Brasil. Tanto é que hoje nós temos, acredite, Sérgio, são 4 milhões de libaneses a população libanesa atual. 4 milhões. E temos mais de 8 milhões de libaneses e descendentes morando aqui no Brasil, o dobro. Então, nós devemos, nesse nosso almoço, que é fechado para a família, não é aberto à pessoa em geral, mas nós sempre temos uma personalidade especial. Que vocês convidam. Convidamos. E dessa vez a nossa personalidade vão ser os príncipes de Orleans e Bragança, que estamos, deverão ser os nossos convidados especiais, homenageados, porque se não fosse Dom Pedro, os libaneses não estariam aqui, a família Jafé não estaria aqui, e outros descendentes, tantas famílias ilustres e libaneses, né, que vieram para o Brasil, não estariam se não fosse a visão do nosso imperador Dom Pedro II, que lhe foi feita a devida justiça por tudo que ele fez pelo Brasil. E os irmãos, né, que fazem parte na verdade, fazem parte da dinastia, não é? Se o Brasil vier um dia ter reinado, não é? Que são os irmãos... Os Beltrán, isso, os Beltrán de Orleans e Bragança, é que, na verdade, seriam sucessores do trono e cultuam, né, todo a ritualística, a formalidade da realeza brasileira, né? Não se trata de ser monarquista. Não. Aí é um reconhecimento à família de Dom Pedro, que tem a ramificação em razão dos irmãos, não é? E um país tem que ter história. E a nossa história é esta. Aliás, eu recomendo ao povo de São Paulo, quanta gente que ainda não foi visitar e nem levou seus filhos para visitar, netos, o museu. Do Museu de Ipiranga, onde tem toda a história da família real brasileira. Né? E você está falando de Dom Pedro, nós também não podemos deixar de render fundamentais homenagens a Dom João VI, que quando, em 1808, aportou o Brasil, todo mundo diz, não, saiu fugido de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte. Napoleão chegou no outro. Né? Mas é importante, historicamente, para que saibam, vejam só, na verdade, vieram mais de 1.200 caravelas. Exato, Portugal todo veio em peso. Portugal inteiro. E outra, não fosse a oportunidade, não é? Quer dizer, 1.200 caravelas, 1.200 embarcações, né? Como a caravela é que só e teria vindo a aristocracia, a nobreza, porque a nobreza em outros tempos, a nobreza toda, quando aportou, não é, no Brasil, veja só, foi fundado o Banco do Brasil, foi fundada a Justiça Militar Brasileira, que dela partiu a Justiça Civil, a Justiça Comum de hoje, foi, na verdade, estruturado a Casa da Moeda, foi estruturado a parte toda de conhecimento cultural, através do que ele era um homem muito requintado e gostava muito de música clássica,
Não é? Quer dizer, então, toda esta formatação, em razão da vinda, não é, do Dom João VI e toda a corte portuguesa, fez com que o Brasil chegasse hoje aonde está. Nós temos que reconhecer isso. Porque, historicamente, a grande verdade é a seguinte, com todo o respeito que nós devemos ao Paraguai, ao Uruguai, à Bolívia, à Venezuela, mas não tiveram a riqueza, tá certo? Veja, para o jovem entender o que nós estamos falando aqui, é mais ou menos o seguinte, como se os Estados Unidos da América do Norte, é isso, viesse com todas as grandes famílias americanas para o Brasil. Exatamente. Hoje. Perfeito, muito bem colocado, tá certíssimo. Tá certo? Colocou Você muito imagina bem. o que seria isso. Claro. Tá certo? Perfeito. Quer dizer, virem grandes empreendedores, grandes investidores, grandes intelectuais, não é? Para o Brasil. Quer dizer, o que eles fariam? Modernizariam isso muito mais do que nós vivemos hoje. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou um apaixonado por Portugal, então eu sou meio suspeito. Mas eu considero uma grave injustiça quando pessoas falam, nosso mal do Brasil é que nós fomos colonizados pelos portugueses. Se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, pelos franceses, isso é um absurdo. É um absurdo isso falar isso. Não se pode deixar falar um negócio desse tipo, porque você veja o que esses outros países fizeram com as suas colônias. E um exemplo, inclusive, por exemplo, o Haiti, a colônia francesa, da mais absoluta miséria, país hoje da África, alguns deles em mais absoluta miséria, e foram colonizados pelos ingleses, pelos holandeses, quer dizer, isso não tem nada a ver, é uma bobagem muito grande que não se deve ser falada. Nós também aí, historicamente, temos a grande coragem que Dom Pedro teve de se desvincular da coroa e tornar o Brasil independente. Não é? Exatamente. Quer dizer, ele, em razão da sua... Porque foi uma coragem, não é? Claro. Ele vir a presença de todas as forças armadas, enfim, a sociedade, não é? Presente em Portugal, que jamais queria essa separação, porque daqui saía ouro, saía madeira, enfim, quando eu vejo... Claro, a ideia é ser colônia, claro. Particularmente, quando eu vejo, às vezes, algum amigo falar, olha, esse daqui é ouro legítimo italiano, com todo respeito, né? Isso é ouro brasileiro. Ouro brasileiro. Toneladas e toneladas pra de ouro. todos Quer dizer, lados. não que a Europa não tenha ouro, tem também, mas as milhões, não é milhares, é milhões de toneladas que foram levados, né? Até hoje. Nosso minério, quer dizer, a parte toda de esmeraldas, hoje continuamos brilhante. Isso. Não, e materiais nobres que são levados. Exato, também. Quer dizer, o que nós reclamamos hoje, Sérgio, que a pior coisa é você para você justificar o seu fracasso, é você ficar buscando coisas de lá 100 anos atrás, de 100 e poucos anos atrás. Tem um negócio, todo mundo hoje, é muito comum na política se falar assim, a culpa é dos militares, o regime militar que fez isso. É uma falácia. Isso é uma falácia. E outra coisa... A estrutura do país, a partir da década de 70, foi formado pelos militares. Se hoje nós temos uma comunicação, as empresas dos Correios, uma das melhores do mundo, foi toda ela estruturada no regime militar. Que um dia se faça justiça a todos eles. Não, e outra coisa. Como nós fazemos aqui. E outra coisa, os Estados Unidos é o que é, tá certo? A Europa é o que é, em razão dos militares. Quer dizer, as maiores organizações do mundo sempre foram militares e eclesiásticas. Aliás, se você quiser o melhor exemplo disso, é que eu estava vendo uma reportagem que muitas obras do PAC, inclusive da transposição do São Francisco, encontravam-se paralisadas por falta de aditamentos e todas as obras. Ou seja, o que foi entregue para as várias construtoras paralisou. Aquilo que foi entregue para o Exército, continuou. 85% foi completado. Concluído pelo Exército. Agora vamos dizer que o Exército não fez? Então o país não pode. Você tem que respeitar a tua história. Ser sectário, né? Sectário. Quer dizer, é verdade. De um lado, teve coisa ruim, teve coisa ruim, claro. Mas temos que cumprimentar a ministra, a presidente Dilma, por ter nomeado a Comissão da Verdade. Acho que nomes louváveis. Mas eu peço que a Comissão da Verdade tenha um critério extremamente significativo e importante de, na verdade, também contemplar aquilo que realmente aconteceu, se isentando das forças, porque a grande verdade é a seguinte, tem muita gente que até hoje, tá certo? Não conseguiu se desvincular do comunismo. Veja, acho até
um grande comunista desse país, que a gente tem que realmente reverenciar-se a ele, que é Oscar Niemeyer, e eu tive com ele cumprimentando, não é, quando ele fez 103 anos, e é um homem exemplar, mas ele é comunista por convicção, por princípios. Isso eu acho louvável, porque Raul, eu penso o seguinte, e aqui de novo eu renovo pensamentos de filósofos, tá certo? Franceses, não é? Ingleses, espanhóis, que sempre lutaram, não é? Com o objetivo de fazer com que a democracia estivesse presente na vida. Não existe nenhum regime mais moderno, mais atual do que o regime democrático, não é? Ele pode ter suas defecções, mas é aquela coisa, eu posso não concordar com uma única palavra que você expresse, mas jamais haverei de deixar com que você tenha o direito de falá-la. Vou defender até a morte. Quer dizer, isso é fundamental dentro desses princípios, com a finalidade do quê? De fazer com que a imprensa seja livre, de fazer... Agora, nós não podemos deixar de reconhecer, e é grande verdade, é o seguinte, e aqui eu não vou entrar no mérito, porque senão vai dizer, tá vendo, porque é isso, porque é imperialista, não é? A grande verdade é a seguinte, quantos militares no exercício legal da profissão, pracinhas que estavam tomando conta de quartéis, estavam tomando conta de comunidade civis e morreram em razão de atentados, e a família dele hoje passa dificuldades. Enquanto outros ganharam indenizações bilionárias. Aí é que está a história. Quanto outros, para colocar a bomba para matar aquele militar, hoje está sendo contemplado com valores altamente, né, vantajosos de anistia, tá certo? Então, eu sou contra a anistia de jeito nenhum. Agora, eu acho o seguinte, há necessidade de se fazer justiça. Mas aquele militar é o que mantinha o regime de opressão, que mantinha o regime da ditadura. Pera um pouco, vamos parar aí. Aquele militar estava servindo a pátria. O que mantinha o regime de opressão, o que mantinha a ditadura, era o comando. Agora, me permita uma coisa, e aqui eu vou fazer uma justa posição. Sala de imprensa, falando em nome da imprensa de São Paulo. Nós temos o lado da verdade. Quando é que nós tivemos um militar, tá certo? Como o caso da lei de imprensa, que foi derrubada. Eu acho o seguinte, e desafiei todos eles, em vários congressos que eu participei, me apresente um único processo que foi aberto, instaurado, em razão, como lá, no caso da lei de imprensa, que foi promulgada pelo então presidente Humberto Alencar e Castelo Branco, em 64, na regime da ditadura. A grande verdade é o seguinte, hoje nós estamos sem o direito de resposta. Hoje nós temos uma série de defecções dentro do processo da comunicação por não termos uma lei. Não, mas nós temos a Constituição e temos as leis do Código Civil e do Código Penal que contemplam toda a necessidade, se você for ofendido, você pode ingressar com uma ação de reparação de danos e fundamentado no Código contra a sua honra, a sua liberdade, através do Código Penal. Eu concordo, mas o problema é o seguinte, e o direito de resposta, que nós não temos, e estava presente na lei de imprensa? E milhares de processos que ficaram no limbo, porque todos eles foram fundamentados na lei de imprensa. Tudo bem, os 22 artigos dos 77 artigos da lei, que foram, na verdade, em razão de uma proposta, que eu confesso, o ilustre deputado Miro Teixeira, a quem nós da API, eu ainda falo que nós temos muitos advogados da API, jornalistas, falei, puxa, por que nós não pensamos em fazer isso? Entrar com essa ação com o objetivo de extirpar da lei os artigos que eram realmente artigos de exceção. Como dizia lá, um dos artigos dizia o seguinte, que nenhuma autoridade poderá ser abordada por um jornalista ou por um homem de comunicação com a finalidade de inquiri-lo e tal, não sei o quê. Quer dizer, você não podia entrevistar uma autoridade porque eles tinham, na verdade, certa reserva. Agora, aí é que eu pergunto, e aqui eu faço um repto, ao vivo, no ar, no nosso programa Sala de Imprensa. Me apresente processos de alguém que foi condenado
porque abordou para fazer uma entrevista a um militar, fazia uma entrevista a uma pessoa na época, tá certo? Como o Falcão, o ministro Falcão, não é? Falcão. Rui Falcão? Não, não era Rui Falcão. Não, não é Rui. Rui Eu ia Falcão falar é o deputado, Rui. O Rui Falcão é o deputado e foi o jogador, né? O deputado... eu esqueci o nome do... Armando Falcão. Armando Falcão. Armando Falcão. O ministro Armando Falcão, nada a declarar. Ninguém aqui fala nada. E não sei o quê. Tudo bem. Hoje, quantas autoridades a gente vê, o direito de ficar em silêncio é um direito natural de qualquer um. A autoridade tem sim, e nós estamos trazendo aqui no Sala de Imprensa, todos têm direito de falar o que desejam, aquilo que querem. E nós precisamos contemplar isso. Então eu quero dizer o seguinte, houve excesso? Houve excesso. Houve arbitrariedade? Houve arbitrariedade. Muita gente lutadora, com seus princípios, em busca da abertura democrática, lutaram e morreram? Morreram. E morreram covardemente? Covardemente. Agora, por outro lado, nós temos que levar em consideração o seguinte, nós temos aí um ponto de vista fundamental. Nós temos um ponto de vista fundamental. Essas pessoas que morreram, todos eles, os seus familiares, foram agraciados através da lei da anistia com recompensas financeiras, mensais. Agora, e os parentes dos militares em defesa da pátria? Em defesa, porque eram profissionais. Agora, você sabe o que militar acontece, que está no atributo da sua função, da sua profissão, lidando com um problema terrível, que é um ataque, tá certo? Na sua guarnição, na área onde ele está fazendo segurança, quer dizer, o que ele tem que fazer? Ele morreu ali, porque puseram uma bomba. Quer dizer, então, exatamente essa situação tem que ser muito bem estudada, muito bem analisada, inclusive no aspecto do seguinte, nós temos hoje uma situação, Raul, que é importante. Todo esse processo aconteceu e nós temos uma lei que foi votada, que é a da anistia. É aí que eu queria chegar nesse ponto, Sérgio, pelo seguinte, olha só, eu gosto sempre de pegar umas teorias meio estranhas, mas você veja bem, você tem a lei da anistia. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma borracha aqui, nós não vamos pagar pelo que fizemos e vocês também não desenterram nada e fica assim. Então, vamos fazer uma rápida suposição de que um novo grupo, uma nova pessoa, um novo grupo de pessoas entrasse no poder agora e tomasse o poder numa ditadura aqui no Brasil ou se fosse na Argentina. Ele iria respeitar uma futura lei de anistia? Ele fala, não, eu vou matar todo mundo porque esses caras vão voltar para o poder e aí vão reviver nas coisas que nós... Então, quando você faz uma anistia, quando você cria regras, todos os dois lados se rendem a uma realidade que é o seguinte, a anistia veio para apaziguar os ânimos e resolver o problema que tinha sido passado num processo obscuro da história. Ninguém está aqui contemplando, dizendo que está certo. Agora, aí eu faço uma pergunta para os senhores. O senhor queria que aqui fosse a Albânia? O senhor queria que aqui fosse do Muammar Gaddafi lá, a Líbia? O senhor queria que aqui fosse a Rússia, a União Soviética? Ou é esse grande país que todos nós nos contemplamos e vivemos em liberdade? Discussão para mais de metro. Discussão para muitas horas e vamos ter que fazer mais 10 programas para falarmos sobre isso. Mas alguém tem que falar, alguém tem que ter coragem de falar. E eu peço para os meus colegas que pensam dentro dessa linha também terem oportunidade de falar. Que eu acho muito injusto você agora querer punir um lado. Não, vamos saber quem matou. Tudo bem. Então vamos saber quem matou dos dois lados. Não é de um lado só. Vamos saber do outro lado. Eu só quero dizer o seguinte, se hoje... E aquele que pegou a metralhadora na mão, entrou dentro do banco e assaltou e matou gente inocente dentro do banco. Se alguém tomar o poder num desses países, Brasil, Argentina, Chile, eu diria assim, se houvesse esse caso utópico, que hoje não aconteceria mais, mas ele não deixaria pedra sobre pedra, porque ele falava, amanhã eu vou fazer uma anistia, eles vêm atrás de mim outra vez daqui a tantos anos. Então, não deixo pedra sobre pedra. Por isso que é o perigo. Acordo fechado é acordo fechado, anistia, anistia, e morreu o assunto. O resto é antidemocrático, na minha opinião. Meu querido Raul Jafé, foi um prazer trazê-lo aqui na Sala de Imprensa, você como sempre,
com muita cultura, com muita desenvoltura. Você mesmo falou, eu gosto de falar bastante, e aqui tem duas pessoas que gostam de falar muito. Você virá mais vezes. Com muito prazer. É um prazer. Você, aliás, vai vir 2 vezes aqui, além do que nós vamos te convidar. Você vai vir com os 2 convidados que você já se prontificou a trazê-los aqui para estar conosco na entrevista. Você se lembra quem são? Claro, Décio Pitinini e Ney Gonçalves Dias. Exatamente, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. E sempre é comum que nós terminemos o programa com uma frase que o nosso querido amigo sempre nos traz aqui, o Fabinho Pereira, e nós vamos, nesse momento, tem várias delas, mas eu acho que uma delas que eu estou vendo aqui cabe muito para tudo que nós falamos. Pouca coisa é necessário para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios. Martin Luther King. Muito obrigado e foi um prazer ter você assistindo o nosso programa. Até o próximo.